Então, pessoal, dando uma continuidade aqui sobre a aula de sacramentos, Tiago vai fazer a segunda parte agora, começando pelo sacramento da reconciliação. Pois, né? Continuando aqui a nossa aula a respeito dos sacramentos, nós temos agora o sacramento da penitência ou reconciliação, enfim, comumente chamamos, né, de penitência, o sacramento da penitência, e é a confissão, né? Quando nós estamos em um estado de pecado mortal, nós devemos confessar os nossos pecados ao Padre, que é para podermos, né, justamente nos reconciliarmos com Deus, né? E entrarmos em estado de graça. E por meio do sacramento da penitência, o fiel recebe justamente esse perdão, independente se ele cometeu pecados mortais ou pecados veniais, certo? O perdão não é somente para pecados mortais. O perdão é justamente para tanto os veniais como os mortais, sendo que obrigatoriamente, né, você é obrigado a confessar os pecados mortais. Os pecados veniais você pode confessar justamente por, né, se tratar de, querendo ou não, um pecado, né? Uma traição a Deus. Então sempre é bom você confessar as duas partes. E o sacramento da penitência, né? A confissão tem por sua matéria, né? Este sacramento, os nossos pecados, né? Diferente do batismo, por exemplo. O batismo tem como a matéria a água, né? Já o sacramento da confirmação, você tem como matéria o óleo, né? A crisma. E no sacramento da penitência, você tem como matéria os nossos pecados. Então, para que se faça uma confissão, né, você precisa primeiramente estar arrependido, né? Estou só dando aqui uma introdução, antes da gente ver aqui os tópicos, antes da gente ver as passagens, para a gente entender, de fato, na prática, né, o que é a confissão, né? Então, primeiramente, o fiel ele deve se arrepender dos pecados que ele cometeu, certo? Confessar os pecados ao padre. O padre ele vai dar a absolvição, né? Ele vai dar o perdão, ele vai conceder por meio do ministério da reconciliação o perdão dos pecados e o fiel será perdoado. Com isso, o padre ele dará uma penitência, que a gente vai ver direitinho o que é, para reparar as consequências desse pecado que foi perdoado, certo? Então você vai lá, você vai se confessar com o padre, certo? Você confessa os pecados, né, principalmente os pecados mortais, e aí ele vai te dar a absolvição. Ok, esses pecados confessados já estão perdoados, né? Se a pessoa morrer, ela já vai estar salva, né? Assim que ela termina a confissão. No entanto, ainda existe as consequências dos pecados que aquela pessoa já cometeu, né? Então, você pega, por exemplo, não sei, vamos supor aqui de um pecado bem grave mesmo, né? O homicídio, né? Vamos supor que eu matei um pai de família, né? Obviamente que esse ato de matar um pai de família vai acarretar muitas consequências, né? Consequências diversas que a gente não consegue nem listar. Então, por mais que eu esteja arrependido de ter feito isso e já tenha sido perdoado, essas consequências ainda existem, né? E no purgatório, certo? A gente vai falar também bastante a respeito de purgatório, certo? Mas vou falar aqui bem por cima para a gente entender isso. No purgatório, é justamente essas consequências dos nossos pecados que são purgadas por lá, certo? Então, quem vai para o purgatório já está salvo. Porém, ainda existe essas consequências dos pecados já perdoados. E no céu não pode haver resquício de pecado algum. Então, no purgatório, né, é o que a gente chama da pena temporal, né? Existe uma pena temporal no purgatório e essa pena só quem sabe, né, o tempo que você vai passar lá é Deus. Porém, com a penitência dada, né, com a penitência imposta pelo padre, você vai reparar as consequências desse pecado. Você vai estar justamente reduzindo, em outras palavras, o seu tempo no purgatório, onde você fica lá, né, pagando por essas consequências. Então, com a penitência dada pelo padre, com a penitência estabelecida pelo padre, tem-se como objetivo justamente reparar essas consequências no purgatório. Então, é,
Após a confissão, nós entramos novamente, né, no estado de graça. Esse estado de graça nos é devolvido, porque quando a gente peca mortalmente, a gente sai do estado de graça, por isso que nós não podemos comungar, por exemplo, né? Então, uma vez arrependidos, uma vez confessados, entramos novamente em estado de graça, estamos reconciliados com Deus, né? E Cristo perdoa os pecados através de sacerdote. É o que se chama, né, que o sacerdote ele age in persona Christi, né? Ele está ali justamente na pessoa de Cristo para te dar o perdão, né? Para te absolver dos teus pecados, né? E quando realizamos esta penitência, a nossa pena temporal é reduzida, né? O que eu já falei aqui a respeito do purgatório. E aqui a gente tem um exemplo, né? Uma passagem aqui de João 20, 22, 23, onde temos, né, uma evidência clara do sacramento da penitência na Bíblia, né? Quando Jesus ele aparece para os apóstolos, né? Ele fala: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, confiando aos seus sacerdotes, né? Que eram os apóstolos, justamente para perdoar os pecados dos demais fiéis, né? Do restante da comunidade. Então, o ministério da reconciliação, né? É presente aí nas escrituras, né, assim como os demais sacramentos. Pode passar para o próximo slide. Pois bem, agora o sacramento da extrema-unção, né, ou que chamamos também de unção dos enfermos, né. O sacramento da extrema-unção é um sacramento de cura, certo? É um sacramento de cura, assim como o sacramento da penitência também é, né, um sacramento de cura, certo? E o que acontece? O sacramento da extrema-unção concede a cura de doenças do corpo. Por ser também médico da alma, Jesus também é médico divino para enfermidades do corpo. E para isso instituiu o sacramento da unção dos enfermos, ou seja, aquelas pessoas que sofrem de comorbidades graves, elas estão aptas, na verdade elas devem, né, receber o sacramento da extrema-unção, porque o seu estado de vida é precário e não se sabe ao certo se aquela pessoa vai continuar aqui na Terra, né? Por isso que se recebe o sacramento da extrema-unção, justamente para que essa pessoa fique curada. Então, não é algo banal que qualquer pessoa ficando doente por qualquer doença vai receber esse sacramento. Não é assim, né? É de fato comorbidades graves, e tem também os casos de idosos, né, que está ali no segundo tópico, aliás, no terceiro tópico, né? Idosos cuja saúde está muito debilitada também recebem o sacramento da extrema-unção, o que também é comum. A gente vê idosos que nem conseguem mais, né, nem têm condições mais de ir à missa, por exemplo, por estarem com a saúde bem debilitada, né? Eles também recebem o sacramento da extrema-unção, certo? E, infelizmente, nos dias de hoje, enfim, algumas comunidades, né? Algumas paróquias acabam banalizando esse sacramento, né, que é um sacramento riquíssimo instituído por Cristo, como se a extrema unção fosse de fato como que uma vacina para todo mundo tomar, né, e se prevenir ou ficar melhor de alguma doença, quando na verdade não é assim. A extrema unção, além de ser uma cura corporal, por assim dizer, a extrema unção também é uma cura para a alma, certo? E, enfim, são casos e casos específicos, né? E relatos, inclusive, de pessoas que sofriam tanto de comorbidades físicas como de problemas necessariamente, não necessariamente, perdão, físicos, mas também problemas espirituais. E aí, após o sacramento, né? Após receber a extrema unção, ficaram melhor, né? Se recuperaram, ficaram curadas. Então, o sacramento da extrema-unção é um sacramento riquíssimo que jamais pode ser banalizado. Aqui a gente tem uma passagem de Tiago, né, que diz o seguinte: alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros. Para quem não sabe, né, um presbítero é um padre, certo? O padre ele é um presbítero. Os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé.
e se tiver cometido pecados, esses lhes serão perdoados, né? Então você vê aí, de fato, a riqueza do sacramento da extrema-unção, né? Que jamais deve ser banalizado. Pode passar para o próximo slide. Inclusive, essa imagem é muito bonita, né? Mostrando Demais. o sacerdote aqui dando a extrema-unção, Jesus aqui atrás e os anjos, né? Junto com eles. E a fórmula também é linda, né? Eu acho muito interessante a fórmula da extrema-unção. É muito bonita, porque essa fórmula expressa justamente aquilo que o sacramento é em si, entendeu? Não deixa dúvida, que é, por esta santa unção, Deus te perdoe tudo quanto fizeste de mal pela vista, pelo olfato, pelo tato. Então, enfim, é de fato assim uma fórmula que expressa o significado da extrema-unção, entendeu? Eu estou aqui com o Catecismo de Trento, né, que é o de 1545, do Concílio Ecumênico de Trento, e aqui possui, né, a matéria, a forma, enfim. Eu indico para todo mundo, né? Acho até que eu cheguei a indicar também o Catecismo de Trento na aula passada, mas aqui possui, né, todas as fórmulas e tal. Não que o Catecismo da Igreja Católica não tenha, né? Mas para mim, assim, o meu preferido é o Catecismo romano, né, do Concílio de Trento. Pode passar para o próximo slide. Aqui o Sacramento da Ordem, né? Essa imagem aí, a gente até, eu e Vinícius, a gente preferiu pegar essa imagem de Padre Paulo Ricardo, né? E aí na frente dele, né, impondo as mãos, é ninguém mais, ninguém menos que São João Paulo II, né? Onde esse é o momento da ordenação de Padre Paulo Ricardo, o ano eu não me recordo, mas enfim, é uma imagem muito bonita, né? Assim, 97, não lembro quando é que ele foi ordenado. Foi no século passado, né? Não foi nesse século, não, foi no século passado. É uma imagem muito bonita, né? É uma imagem, enfim, porque acho que todo mundo aqui gosta do Padre Paulo Ricardo, né? E quem não gostar, por favor, se retire dessa catequese. Porque Padre Paulo Ricardo é uma referência, assim, para o Brasil todinho, né? Não só para os católicos, mas também 14 para... de junho de 1992. Aí, tá vendo? Faz um tempinho já. Nossa, que foi muito tempo, porque 29 anos de sacerdote, 30? Uhum. E assim, o Padre Paulo, ele expressa também justamente aquilo que de fato é o sacerdócio, né? Você pode ver o Padre Paulo Ricardo, aonde ele vai o quê? De batina, né? É um padre que ele é de fato fiel às leis da igreja, né? Ele é bem tradicional até, mas assim, o Padre Paulo Ricardo, né? Ele de fato é verdadeiramente um sacerdote que você, assim, não tem como contestar, entendeu? Você pode até ter algumas divergências. Mas, enfim, para não fugir do assunto do sacramento da ordem em si, né, a gente preferiu pegar aí o exemplo do Padre Paulo Ricardo, né, que é um exímio sacerdote, é um padre muito bem instruído na fé católica, muito bem formado. E, vamos lá, né? O sacramento da ordem, juntamente com o do matrimônio, é um sacramento de serviço, certo? Isso daqui as pessoas às vezes não se ligam muito, mas o sacerdote, ele está, né, ele exerce justamente aqui a missão, a sua função para a qual ele foi ordenado, que é justamente serviço. Então, enfim, por isso que os padres, pelo menos aqui no Ocidente, eles não se casam, né? Eles vivem em celibato, porque a vida que eles levam é justamente uma vida de serviço total à igreja. Então, o padre, que é um diretor espiritual, né, que é muitas vezes um pároco, ele dedica 100% do tempo dele aos serviços da igreja, aos serviços da comunidade. Então, ele sempre tem que estar apto justamente para servir a igreja, certo? Assim como fizeram os apóstolos, né? Então, o sacramento da ordem, ele é primeiramente um sacramento de serviço, certo? E também exprime, né, um caráter indelével na alma, ou seja, uma vez ordenado, para sempre ordenado. Ainda que, em alguns casos, né, em algumas circunstâncias, o que o pessoal chama de ex-padre, né? Essa expressão é um pouco falha, né? Porque não existe ex-padre. Existem os casos onde, de fato, né, padres largam a batina e tal, são dispensados das suas funções eclesiásticas pelo bispo, porém, no dia do juízo, serão julgados como padre, certo? Como sacerdote.
porque o sacramento da ordem, ele tem esse caráter indelével, né? Uma vez ordenado, será sempre um sacerdote, né? Então, enfim, assim como o batismo, por exemplo, né? Por meio deste sacramento, a missão confiada por Cristo aos seus discípulos permanece viva na igreja durante 2000 anos, ou seja, o que seria, né, da igreja se não fosse justamente os seus ministros ordenados, né? Se não fosse os bispos, se não fosse os padres, se não fosse os papas, né? Todos esses sucessores dos apóstolos, né? A igreja certamente seria o quê, né? Se não fosse pelos seus ministros ordenados, né? Não restaria nada da igreja. Mas pela igreja ser uma instituição divina, né, ela permanece viva com o seu ministério apostólico até os dias de hoje. Então, o sacramento da ordem, certo? Ordena justamente, não somente sacerdotes, né? Ordena também diáconos, mas lembrando, todos esses sucessores dos apóstolos que continuam firmemente a missão de Nosso Senhor aqui na Terra. Foi justamente aos seus ministros ordenados que Cristo confiou essa missão, certo? De permanecer com a igreja viva até os dias de hoje. Quem é ordenado recebe o dom do Espírito Santo e receberá também autoridade sagrada, né? Um padre, ele é legitimamente autorizado, certo? Para ministrar os sacramentos, né? Com exceção do sacramento da confirmação, né? Que é o bispo, é com o bispo, não mais com o padre. E há casos também, né, específicos em que somente o bispo, né, pode, por exemplo, se eu não me engano, as promessas perpétuas que são quebradas, se eu não me engano, só quem pode dar o perdão, né, a absolvição é o bispo. Aí você tem também aqueles casos de excomunhão, que se eu não me engano, o Papa Francisco ele flexibilizou para os padres poderem também retirar essa sentença, né, dar justamente essa absolvição daquelas pessoas que foram excomungadas, eu não me recordo. Mas o padre, ele é um ministro ordenado justamente, né, ele possui essa autoridade para ministrar sacramentos. Eu usei como exemplo, na aula sobre o batismo e tal, sobre os primeiros sacramentos, que um leigo, ele não é autorizado de modo algum a ministrar um sacramento como o sacramento da Eucaristia, por exemplo. Ou então o sacramento da confirmação, o sacramento da penitência. Um leigo nada pode fazer, né? Porém, com o batismo em específico, em casos de urgência, o leigo ele é autorizado, ele deve de fato batizar, né, aquela pessoa que está prestes a morrer, enfim, em situações urgentes. Porém, com os demais sacramentos, só um sacerdote legitimamente ordenado para ministrar esses sacramentos, né? Isso daí é uma diferença gritante entre um leigo e um sacerdote, né? Para vocês verem, de fato, o nível, né? Afinal, os sacerdotes, eles agem em persona Christi, como a gente falou, no sacramento da penitência. Então, não é qualquer tarefa, né? É, de fato, um sacramento de serviço para a igreja. Somente homens podem receber o sacramento da ordem. Isto porque foi uma escolha do próprio Cristo ordenar 12 homens para continuar a sua missão. Já é algo intrinsecamente selado na natureza da igreja, que ninguém pode mudar. Isso daqui eu achei necessário colocar, porque atualmente nós vivemos assim num período bem delicado, com a igreja da Alemanha, por exemplo, onde eles querem inventar essa moda de ordenar mulheres, né, para serem sacerdotisas. Oi? Fora os outros absurdos, né? Que nós já vimos. Sim. A igreja da Alemanha realmente é um caso sério, né? Mas, enfim, isso daí, nem mesmo o Papa, certo? Pode ordenar uma mulher, certo? Isso porque Jesus foi uma escolha do próprio Cristo, que o seu ministério apostólico fosse composto somente por homens, né? Ele escolheu 12. Ele não escolheu 12 mulheres. Ou então ele não escolheu 10 homens e 2 mulheres. Até porque se ele fosse escolher uma mulher, se ele fosse confiar a uma mulher justamente essa sua missão, certo? De sacerdócio, certamente ele teria escolhido primeiramente, antes de qualquer outra, Maria, né? Nossa Senhora. Seria a primeira, sem dúvida alguma. Até mesmo na frente dos apóstolos. Porém, a sua escolha foi que fossem 12 homens, 12 apóstolos. Esses que, por sua vez, ordenaram outros homens, né? Fizeram discípulos. Então é uma continuação até os dias de hoje. É algo que
as leis da igreja não podem mudar de modo algum, entendeu? O sacramento ele jamais será alterado porque foi instituído por Jesus. Isso daí não se muda. Já está ligada à natureza da igreja. Então, pode ser papa, pode ser bispo, pode ser padre, jamais haverá mulheres sendo sacerdotisas, mulheres sendo ordenadas. O sacramento da ordem é somente para os homens. E aqui um exemplo, né? Enfim, em relação ao sacramento da ordem, tem várias passagens mostrando, né, essa autoridade sagrada, né, dos apóstolos. Porém, eu peguei aqui só uma de Lucas, né? Lucas 10:16, que diz o seguinte: quem vos ouve, a mim ouve, né? Aquela questão de agir em persona Christi. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então vocês veem de fato, né, uma atenção especial, vocês veem uma ênfase aos apóstolos em si. Não era como os demais fiéis, né? Se tratava justamente dos 12 em específico que possuíam autoridade sagrada, que possuíam a autoridade que Cristo mesmo os ordenou, que Cristo mesmo lhes deu, certo? Então pode passar para o próximo slide. Agora o sacramento assim do matrimônio, que, né, acredito que seja a vocação de muitos aqui. Talvez tenha muita gente confusa em relação a isso, mas o sacramento do matrimônio. Então, né? Aí é que tá. Ou eu viro padre ou eu caso, é um dos dois. Pois é, né? Muita gente passa por essa, né? Acho que todo mundo acaba se perguntando em algum momento da vida, né? E aí, vai ser batina, vai ser casamento, vai ser vida religiosa, vai ser o quê, né? E, enfim, para os católicos, obviamente, né? Porque os protestantes nem muito acreditam. Eu tô indo, viu? Justamente. O sacramento do matrimônio, né? Também um dos mais lindos, sem dúvida alguma, um dos mais sublimes, né? Primeiramente, é preciso entender que o matrimônio em si, ele sempre existiu, até mesmo antes de Cristo. A gente vê isso daí claramente no Antigo Testamento, né? E Moisés, né, ele assinava cartas de divórcio, né, para casais naquela época que se divorciavam, né? No Novo Testamento, Jesus fala que existia divórcio, existia essas cartas de divórcio por conta da dureza do coração do homem, né? Então, por séculos, né, até a vinda de Jesus, Deus ele permitiu de forma pedagógica, eu não digo nem permitir, mas Deus tolerou justamente este tipo de coisa como divórcio para preparar os homens, para preparar aquele povo para aquilo que estava por vir, né, que seria uma aliança eterna, o matrimônio já como sacramento. Então, na antiga aliança, né, a gente vê no Antigo Testamento que o matrimônio não se tratava de um sacramento, certo? Era um matrimônio natural, né? Era justamente um homem e uma mulher que se uniam, certo? E constituíam uma família. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente vê que isso daí foi elevado à dignidade de sacramento, né? Não era mais somente uma união, pode-se dizer assim. Era justamente um sacramento que concedia graça, ou seja, veja o poder do matrimônio, certo? Que também é um sacramento de serviço, como eu falei, um pouquinho ali no sacramento no sacramento da ordem. E, enfim, divórcio, tá? É bom ressaltar isso daqui. Divórcio existia apenas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A partir de agora, o sacramento do matrimônio sendo instituído por Jesus, certo? Sendo elevado a essa dignidade de sacramento, você não tem mais como separar, você não tem mais como desunir, né? E Jesus mesmo fala, né? Aliás, eu não me recordo a passagem, mas que o homem não separe aquilo que Deus uniu, né? Então, não tem como você separar de fato, você desunir essas duas almas após elas serem, né, após elas contraírem este sacramento. Então, na Nova Aliança, Cristo elevou a dignidade do matrimônio para um sacramento, e por meio deste sacramento há uma entrega total de corpo e alma, assim como Cristo se entregou pela igreja, né? Então, o sacramento do matrimônio, a gente faz bastante essa alusão, pode-se dizer assim, né? Que também está explícita nas Escrituras. Que o homem, ele deve justamente, eu vou usar aqui o exemplo do homem, mas ele deve justamente
se entregar também de corpo e alma à sua esposa, porque assim Cristo fez com a igreja, né? Cristo deu a vida pela igreja. Então, da mesma forma, isso daí acontece, essa realidade se torna presente no sacramento do matrimônio, entendeu? Onde há essa entrega mútua dos dois. Então, o matrimônio, né, quando... Lembrando que no matrimônio, a gente viu, né, nos outros sacramentos, um ministro ordenado que ministra, né, o sacramento. Já no sacramento do matrimônio, São não. dois No mesmos. sacramento do matrimônio, exatamente, então os nubentes que são os ministros, certo? Então, nesse caso em específico do matrimônio, do sacramento do matrimônio, são os noivos, né? São os nubentes que são os ministros. E existem os casos de nulidade, certo? É muito bom falar disso daqui, porque muita gente confunde, certo? Chama-se nulidade do casamento, do matrimônio, e não anulidade, certo? E muita gente se confunde em relação a isso. Porque quando um matrimônio ele é reconhecido pelo bispo como nulo, lembrando, não é anulado, é nulo, isso significa que aquele sacramento nunca existiu. Ou seja, vamos supor aqui um caso em que isso acontecia muito antigamente. Uma mulher e um homem, certo? Novinhos ainda, né, 18 e 17 anos, se casam à força, porque a mulher engravidou. Ou seja, não há justamente esse consentimento das partes. Estão fazendo aquilo dali por obrigação, porque estão sendo forçadas pelos pais da menina, por exemplo. Nesse caso, o sacramento do matrimônio ele será nulo, certo? Ele será nulo justamente pela falta de consentimento das duas partes. Estão sendo forçadas, estão sendo obrigadas a isso. E tem até uma listinha, né, com alguns casos em que, enfim, com alguns motivos de nulidade que vocês podem até conferir depois na internet, tá? Mas o reconhecimento de que um casamento ele é nulo nada mais é do que o reconhecimento de que não existe casamento ali, não existe matrimônio, não existe sacramento naquilo que não é sacramento, entendeu? Então, justamente por este defeito, por alguma razão que impediu com que aquele sacramento fosse válido, a igreja reconhece em alguns casos como nulo, certo? O bispo ele reconhece como nulo aquela situação, né? Aquele casamento, aquele matrimônio. Mas isso não quer dizer que um casal, certo, que se casou validamente, certo, fez tudo certinho. Vamos supor que o homem trai a mulher nesse casamento, o marido trai a mulher. Isso não quer dizer que, porque o homem traiu anos depois deles terem se casado, por conta disso o meu casamento vai ser nulo. Não, não significa isso. O sacramento, né, o matrimônio, de fato aconteceu. Os erros que o marido ou a mulher farão depois, posteriormente, isso nada implica dizer que o sacramento foi nulo. Naquele momento, eles juraram, né, diante do altar, diante de Deus, um para o outro, que se amariam na saúde, na doença, né, e que o único fator determinante para que aquelas duas almas fossem separadas seria a morte, né, até que a morte os separe. Então, não é uma coisa por acaso, né? De fato, só vai deixar de existir matrimônio ali, o casamento só vai se acabar quando um dos dois morrer. Então, fora isso, é uma aliança eterna. Isso significa que, num caso onde o homem ele realmente abandona sua esposa, né, quer construir uma família com outra pessoa, atrai, enfim, ou então a espanca, bate nela, isso não significa que não haja separação. Sendo que quando a gente fala em separação de corpos, nós não estamos falando de divórcio, certo? A mulher e o marido permanecerão casados pelo resto da vida até que a morte os separe. Sendo que quando há justamente esses casos graves, né, do homem bater na mulher, ou então do homem ou da mulher mesmo abandonar o seu parceiro ou a sua parceira, essas pessoas elas podem se separar. Né? Esse casal pode se separar no sentido de estão casados, vão viver o resto da vida em celibato, porque não irão contrair outro casamento com ninguém, não irão contrair nenhuma espécie de relacionamento com nenhuma outra pessoa. Então, se o homem, por exemplo, o marido, começa a espancar a mulher, primeiramente ele tem que ser preso, e a mulher está mais do que no direito dela de sair daquela casa, certo? E, enfim, recomeçar a sua vida sem ele. Mas não significa que não estão que estão divorciados. Significa somente que eles não
não vivem mais juntos, não há de fato essa convivência mais. Então os dois se separam nesse sentido, né? Saem do mesmo espaço e irão viver agora uma vida em celibato, né? Porque não vão poder mais se casar com outra pessoa, não vão poder mais contrair nenhum outro relacionamento, a não ser que eles retomem, né? Eles voltem a se falar e tal, e aí voltem para a mesma morada, mas vão permanecer casados, isso acontecendo ou não, para o resto da vida. E aqui uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né, no meu ponto de vista, que diz o seguinte: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Ou seja, trata-se de um mistério enorme, né, de um mistério profundo, essa relação entre Cristo e a Igreja e o marido e a mulher, né, e o sacramento do matrimônio e o casamento. É o que de fato a gente não consegue entender, como que duas pessoas deixam de ser duas pessoas e se tornam apenas uma, né? Essa entrega dos dois, que acontece somente no sacramento do matrimônio, é algo que não se explica, é o que realmente apenas se sente, né, se for a sua vocação. Então, enfim, acho que deu para entender. Você quer comentar mais alguma coisa, Ricardo? Só que hoje com a banalização, né, das coisas que da maneira que estão, as pessoas esquecem que os sacramentos não é como qualquer outra coisa, não é como tipo um casamento civil, né? Somente que se trata de matrimônio, no caso, né? Que beleza, não tá dando certo, é porque casamento civil nada vale pra eternidade, na verdade. Mas é complicado o quanto que as pessoas distorcem o pensamento sobre isso. Acham que o casamento é como se fosse um namoro, só que com um contrato, né? Um namoro mais sério, né? É, um namoro mais do que sério, né? Mais do que sério. Pega não. Nem que não é a melhor maneira de explicar, mas é muito estranho. É muito estranho. As pessoas não têm noção da dimensão de um casamento, não têm noção da dimensão do que é essa união. É, como você falou, né? O mistério de duas pessoas em uma só, né? Em uma só carne. E elas juntas caminharem para que cheguem até o dia em que juntos estejam unidos a Cristo nos céus, né? Isso é lindo. Isso é lindo, porque você... É uma entrega de dois lados, né? Tanto dela como do cara. Né? E o homem, Sim. principalmente, ele tem que tomar a frente disso, né? Ele tem que ser o cara que vai estar lá, sempre de pé, e a mulher sempre com ele, né? Até porque há um erro muito grande de entendimento, que algumas mulheres, somente as nossas queridas amigas, entre aspas, bota amigas aí, feministas, né? Que elas pegam as escrituras e digam, mas isso aqui é machista dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. Só que a submissão não é que ela vai ser menor que ele, não é que ele esteja a humilhando. É a submissão na Não é questão que de ela que ela tem que estar na mesma missão que ele, né? Ela tem que estar no mesmo princípio que ele, né? Porque se não for assim, não vai funcionar. É só esse que eu Exatamente. tinha a comentar, na verdade. Então, a gente está fazendo essa aula aqui dos sacramentos, a gente vai desenvolver muito mais esse assunto dos sacramentos no decorrer das aulas, né? Então, a gente só deu uma resumida, né, aqui de modo geral no que são os sacramentos, quais são eles, né? Para a gente já começar a fortalecer uma base para os próximos assuntos. Isso daqui vai ser primordial, com que todo mundo saiba. Então, a gente vai desenvolver, né, posteriormente, mais ainda, o sacramento do matrimônio, né, principalmente o da Eucaristia, do batismo, da penitência, e, enfim, né, que Deus nos abençoe e até a próxima. Até a próxima, pessoal.